Inglês com Big Brother Brasil. Guys, eu sou o professor Jerry Mill e eu vou falar contigo hoje justamente sobre este título. Título que é do meu mais recente artigo, que saiu inclusive hoje no jornal A Tribuna, jornal aqui da nossa cidade, Rondonópolis, e que tradicionalmente traz na sua página 2 a opinião do leitor. Para você ter uma ideia, já são centenas de artigos que eu já escrevi sobre língua inglesa. Então hoje é isso, inglês com Big Brother Brasil. Primeira coisa, quando às vezes eu comento em relação a isso com os alunos, inclusive em sala de aula, é How do you say that in English? Como é que eu digo isso em inglês? E olha, que não é tão simples, né? Porque a maioria das pessoas vai dizer tudo ou quase tudo da maneira correta, ou pelo menos da maneira esperada. Inglês, English, com, with. Big Brother é inglês já. Brasil troca o S pelo Z e muda um pouquinho a pronúncia, então fica Brazil. Ou seja, se fôssemos traduzir literalmente, a gente diria English with Big Brother Brazil. Legal, acho que é uma tradução aceitável e tudo. Mas a ideia, no fim das contas, é que a preposição with é um pouco, na minha opinião, né, eu acho que poderia ser bem e melhor, na verdade, substituída com from. Então, eu costumo traduzir como English from Big Brother Brazil, porque é um inglês que vem de lá, que eu me baseio por lá. Então essa coisa assim, que a gente fala em português, eu estudo com o Jerry, quer dizer, mas o Jerry também é aluno? Não, ele é o professor. Então geralmente em inglês você vai dizer que you learn from Jerry. Então é preferível que você diga assim, learning English from the Big Brother Brazil. Então é esse tipo de coisa que muitas vezes a tradução traz aí algumas complicações, né? Para quem quer dar uma ideia e às vezes dá uma ideia um pouco diferente. Então uma das coisas que às vezes eu pergunto às pessoas é isso. How do you say that in English? Então fique bem claro. Traduzir um título, uma frase, às vezes é mais complicado do que um parágrafo inteiro. Porque o que importa é a ideia, o que está ali sendo colocado em evidência. Bom, o que eu trago aqui no artigo, dentre outras coisas, óbvio, é que é importante, lógico, a gente ter uma diversidade de programas, inclusive um programa com o Big Brother, que é um programa mundial. Lógico que tem os seus defeitos, né, como muita gente costuma pontuar, eu inclusive na parte linguística, mas também tem as suas qualidades, quer dizer, no fim das contas, ele não é nem 100% ruim, mas também não é 100% bom. Alguma coisa a gente vai tirar ali de proveito. E na parte linguística, no artigo eu cito os patrocinadores, né, que estão ali, alguns com nomes em inglês inclusive, né? Por exemplo, tem ali o McDonald's, né? Por exemplo, iFood. Então são empresas cujo nome, nem que seja nome fantasia, é em inglês. Então é interessante que não só o apresentador ou os apresentadores, né, que às vezes tem participações especiais, os participantes, né, quando tem os comerciais, as chamadas e tudo mais, que as pessoas tenham um pouco mais de, digamos, cuidado. Porque quando a gente ouve alguma coisa numa emissora de TV ou de rádio, é mais provável que a pessoa internalize. E às vezes em sala de aula, ela até meio que duvide, né, do que o professor está dizendo. Porque é isso que a gente ouve. Então às vezes a pessoa argumenta, né, o aluno argumenta assim, mas eu ouvi isso em tal lugar. Não, mas tudo bem, você ouviu, mas vamos dar uma olhada agora aqui no dicionário online. Então a gente percebe essa empoderamento linguístico, vamos dizer assim, daqueles que muitas vezes veem algo ou ouvem algo que seja no rádio, na TV e na internet. A internet, inclusive, é um território meio selvagem, né? A pessoa acha que está na internet, nossa, aquilo ali é perfeito, é daquele jeito mesmo, né? E não é bem assim. Na internet tem muita coisa boa, sim, mas eu diria que a maioria ali das coisas não são tão confiáveis. Deixe-me ver o que mais. Algumas palavras, é sempre bom a gente lembrar
que são usadas, né, e são ditas ali com frequência, né, os ajudantes ali que montam as provas, por exemplo, que são os dummies. Então, procura o que é um dummy, né? É isso que a gente fala para aluno muitas vezes. Vá ao dicionário, olha o que é, né, por que é, qual o nome que foi dado, né? Então, e por que foi dado. Eles falam, por exemplo, juntaram esse ano o tal do Big Day, né? Acho que já até usaram isso antes, não sei, mas o Big Day que é o grande dia. Lógico que a analogia é o próprio Big Brother, por exemplo. Uma coisa que eu acho interessante é que eles colocam Big Phone, ou Big Fone, né? Que é o phone com F mesmo, que é o português, com o big, que é inglês. Então eles juntaram uma palavra da língua inglesa, que é o big, e mais o phone com F, que é a língua portuguesa. E não colocaram, por exemplo, big phone com PH. Então, é esse tipo de coisa que muitas vezes as pessoas veem a gente, né, fazendo, nós que estudamos, nós que gostamos dessa parte linguística, e tem gente que acha que isso é perda de tempo. Pô, mas para que analisar Big Brother? Pô, nem vejo isso, acho que não tem nenhuma relevância. O mundo moderno está meio esquisito, né? O que é relevante? O que é importante? E hoje não é importante, não é relevante para você, mas de repente amanhã, depois, pode se tornar. Algumas pessoas, quando me perguntam assim, nossa, Jerry, mas como é que eu aprendo assim inglês e tal, para falar bem, falar tal, igual você, ou até melhor? Cara, estudo algumas décadas. Então, eu não aprendi inglês, e tantas pessoas que falam inglês muito bem, que eu conheço, elas não aprenderam assim de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro. Eu não aprendi, por assim dizer, né, a escrever um artigo de uma hora para outra. Tudo é um processo, tudo é uma questão de prática. Por isso que você tem que tentar o máximo possível utilizar palavras, isoladas ou não, em contexto. Mesmo que você diga, mas Big Brother tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas se você um dia assistir, você vai ver, porque eu já vi as pessoas dizerem assim, olha o exemplo, isso não está no artigo, de os caras dizerem assim, que são os brothers, quer dizer, já estão usando uma palavra de língua inglesa, usando a forma de língua portuguesa de fazer o plural. Porque em inglês, jamais eu vou dizer brothers, né? Eu tenho que dizer brothers. Não ganha ES. O ES é uma regra de língua portuguesa. É o caso de mulher ou colher, né? Eu digo mulheres, que eu não vou dizer mulheres. Não dá. Colheres. Colheres. Então o ES é de língua portuguesa. Em língua inglesa é só o S. Então eu digo brothers. E ainda tem uma outra questão. Brother tem TH. Então não se pronuncia como D, mas como the. Né? Então parece besteira, mas só entende quem estuda. Só entende quem percebe a dificuldade que é falar aquele TH, e é justamente aí que entra o segredo de quem sabe inglês de verdade, né? Ou pelo menos aquele inglês mais perfeito possível, mais próximo daquilo que se quer, que é o sonho de ser um nativo falando inglês, e de gente que fala inglês aí de qualquer jeito. Como quem diz que qualquer coisa serve. Se qualquer coisa não serve em língua portuguesa, então qualquer coisa também não serve em língua inglesa. Tá bem? Se você tiver a oportunidade, então leia hoje no Jornal A Tribuna o Inglês com Big Brother Brasil. Se você gostou aí desse vídeo, lembra, você pode curtir, pode compartilhar e pode inclusive deixar aí os seus comentários. I appreciate very much. Eu te agradeço imensamente. See you next time and bye bye.